E aí galera, Beto Freire, o Papai Nerd na área. 50 anos após a sua morte, o seu legado permanece até os dias de hoje. Um ícone imortal das artes marciais e do cinema. Falaremos hoje sobre Bruce Lee. Eu contarei hoje um pouquinho da sua história. Fica aí até o final e após a vinheta eu te conto. Bruce Lee nasceu no ano de 1940 e, embora seja filho de chineses e crescido na China, ele nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em uma das turnês do seu pai, que era ator, e ele teve aí pelo país norte-americano. E Bruce Lee veio a nascer lá. Bruce Lee teve aí a sua história, né, de uma forma muito interessante. Desde criança, ele era uma criança bem ativa, né, ele sempre foi questionador. E desde criança também, ele era ator. Ele atuou em alguns filmes, né, na China, onde ele tinha aí no seu currículo já esses filmes. Porém, Bruce Lee era um cara que não gostava de estudar, dava trabalho aos seus pais, né? E ele era muito brigão, ele era muito esquentado. E foi quando, né, na sua juventude, o pai, percebendo essa fúria que ele tinha, resolveu botar ele, né, em um treinamento com o mestre Man, Kung Fu, né, que ensinava aí a arte marcial chamada Wing Chun, pelo qual eu treinei também aí durante 15 anos. E foi quando Bruce Lee veio começar a conhecer realmente o que eram as artes marciais. Porém, Bruce Lee nunca foi um cara normal. Então, tudo que ele aprendia aí, né, com o seu mestre Man, ele ia treinar na rua, contrariando, inclusive, o seu mestre. Mas Bruce Lee era isso. Foi por isso que ele se tornou quem era, né? Ele treinava e ia testar nos colegas na rua. E aí a forma, né, a fama de brigão que ele tinha não se tornou apenas uma consequência aí de jovens que brigam. Não. Isso aí começou a afetar os próprios, né, mafiosos chineses, né, os rivais na China tinha muito isso, questão de artes marciais, e com medo o seu pai enviou ele, né, para os Estados Unidos para ele tentar a vida lá, né. Foi quando aí tudo mudou na vida do Bruce Lee, né. Tudo que ele veio a se tornar para frente, ele teve aí um começo bem difícil, né, onde ele ralou muito até chegar onde ele chegou. Bruce Lee teve um começo muito difícil nos Estados Unidos. O seu pai, que tinha posses, né, na China, enviou algum dinheiro com ele para os Estados Unidos. Porém, só dava para se manter no início de vida lá, né, nessa nova vida nos Estados Unidos. E Bruce Lee sofreu muito, né, com empregos ali lavando pratos, um bico aqui, outro acolá, até onde ele começou a ter algumas oportunidades. Ele era um cara muito inteligente, estudou filosofia, inclusive onde isso impulsionou toda a carreira dele, né? Ele conseguiu unir o que ele tinha aprendido de artes marciais na China e com o que ele aprendeu de filosofia nos Estados Unidos, e foi onde ele começou a fundamentar todos os seus princípios nas artes marciais. Bruce Lee também foi conhecido também por um cara que nunca desistia dos sonhos dele, né? Ele, quando botava alguma coisa na sua cabeça, ninguém conseguia tirar da mente dele. No entanto, Bruce Lee sempre teve essa sua fama de esquentado e de brigão, né? E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele jamais teve a ideia de desistir de ser um artista marcial. Muito pelo contrário, ele queria aprender mais e mais. No entanto, ele só conhecia o universo do Wing Chun. E foi quando aí nos Estados Unidos ele começou a ter acesso a outras artes marciais, como judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, dentre tantas outras. E ele arrumou muitos inimigos e amigos por conta disso, porque ele tinha aí o hábito de chegar nas academias de outras artes marciais, de outros mestres, e desafiá-los, e geralmente ele ganhava. Mas, porém, em troca, ele nunca gostava de manter a inimizade. Ele queria, geralmente, fazer trocas de conhecimentos. Ele derrotava um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ele, no final, pedia para que ele ensinasse o jiu-jitsu para ele, e ele ensinava um pouco da sua técnica também para o seu novo colega. Bruce Lee sempre foi um cara que gostou de ajudar, né, e ele nunca deixou um amigo, né, na mão. Bruce Lee, à medida aí que foi tendo conhecimento de novas artes marciais, começou a perceber que o seu estilo 21, que até então ele achava que era o melhor estilo de todos os tempos, ele começou a ver falhas, né? Então ele começou a ver que ele poderia melhorar o conhecimento dele. Ele via que um estilo de arte marcial não era só suficiente para uma pessoa conseguir se defender de forma correta. Então ele começou a juntar elementos do karatê, do jiu-jitsu, do taekwondo, de tantas outras marciais, e começou a montar sua filosofia. Foi daí que nasceu o Jeet Kune Do, né, que não chega a ser considerado uma arte marcial, mas sim uma filosofia, né, nas artes marciais.
E aí que foi também uma grande curiosidade, é que esse princípio do Bruce Lee foi que mais tarde veio a ser o conceito original do MMA, né? Que o Bruce Lee é considerado o pai do MMA, que aí, né, surfa aí muito nas teorias do Bruce Lee, para o que se tornou o que é hoje, né? Bruce Lee, à medida que foi se tornando conhecido aí no mundo das artes marciais, começou a ganhar muito destaque, né? Grandes nomes procuravam ele para que o treinassem, pagavam altos valores, e Bruce Lee tanto ganhou projeção como dinheiro. No entanto, ele era um cara inquieto, e ele sempre buscava mais. E foi aí quando ele começou a buscar o mundo do cinema, onde inicialmente ele apanhou muito, né? Ele buscou vários produtores em Hollywood que inicialmente apostavam nele, mas quando chegava aí para os grandes executivos de Hollywood, quando viam que era um ator chinês, não terminavam botando Bruce Lee de lado. Ele fez vários roteiros que foram incríveis, e né, os estúdios pegavam, faziam o filme, mas nunca colocavam ele como ator. Pegava grandes estrelas de Hollywood e botava para interpretar o filme. Ele ainda teve uma oportunidade em Hollywood, né, na série lá do Besouro Verde, né, mas ele não foi o personagem principal. Trouxeram um ator de Hollywood, né, americano, para ser o principal, e ele ficou sendo ali o coadjuvante, né, nas cenas de ação. No entanto, mais para frente, Bruce Lee conseguiu o sucesso cinematográfico na China, onde ele, né, teve a oportunidade de produzir filmes lá, e foi onde ele fez toda a sua base cinematográfica e conseguiu transportar para as telas todos os seus conceitos das artes marciais. Temos vários filmes legais, interessantes, aí dos filmes do Bruce Lee. Somente perto do final da sua vida foi quando ele veio ter a sua grande chance em Hollywood. Após aí o grande sucesso dos filmes na China, onde bateram vários recordes, né, nos cinemas asiáticos, foi quando Hollywood reconheceu o seu valor e deu uma oportunidade. Foi quando ele filmou aí Operação Dragão, que foi um filme produzido na China, porém um filme de Hollywood. No entanto, triste foi porque Bruce Lee não conseguiu ver o filme ser lançado nos cinemas. Ele veio a falecer algum tempo antes do lançamento do filme. E foi Bruce Lee, sua arte e seus filmes que veio a inspirar a tantos, a gerações. Né? Antes de Bruce Lee não existiam filmes de artes marciais. Existiu aí o cinema de Hollywood, era conhecido pelos seus filmes de faroeste. Mas após Bruce Lee, o cinema aí das artes marciais veio ganhar toda a força. Ele inspirou a tantos, né? Após a sua morte, diversos filmes tentando retratar inclusive o próprio Bruce Lee e tantos outros atores. Curiosamente, o ator Chuck Norris, conhecido aí, né, como o mito aí, foi aluno dele também. Né? Em um dos filmes de Bruce Lee, inclusive, há uma luta entre eles dois que é bastante interessante. E após, né, toda essa fase da vida de Bruce Lee, muitos artistas marciais como Van Damme, Jet Li, Jack Chan, né, vieram aí surgir, surfando aí na onda do que Bruce Lee deixou. O seu legado é enorme. Temos aí vários videogames, né, vários personagens inspirados neles. Realmente, a base de fã é enorme. Bruce Lee é um cara extremamente amado por todos nós. Que, né, eu treinei o 21 durante muitos anos, 15 anos, e eu comecei a treinar, gostar de artes marciais justamente por causa dele. Ele influenciou a minha vida e a de muitos também. Existem muitas obras aí que contam, né, a biografia do Bruce Lee, seja em livros, filmes e séries, né? Mas eu gosto de destacar um que eu gosto demais, que conta a vida dele de forma bastante detalhada, que é uma série, na verdade é considerada uma novela chinesa, chamada Bruce Lee, a Lenda. Hoje está aí hospedado, né, na Amazon Prime. Para quem quiser conhecer, conta a história dele muito bem. Obviamente que vai ter um pouco de fantasia, mas a essência da história dele é fantástica. E o ator que interpreta ele tem uma interpretação muito fiel, e fora que fisicamente é quase idêntico a ele. Então você consegue ter aquela imersão bem legal no universo do Bruce Lee, como se fosse ele mesmo ali. Eu vou deixar aí depois para vocês, né, o nome certinho na descrição para vocês procurarem e assistir, que eu indico e vale bastante a pena. Bruce Lee foi casado com Lida Lee e com ela teve 2 filhos, Brandon Lee e Shannon Lee. Brandon Lee, infelizmente, aí morreu no início da década de 90, num acidente que ocorreu, né, num estúdio na gravação do filme O Corvo, onde uma bala de festim foi trocada por uma bala de verdade. Né, existe esse mistério até hoje, quais foram os motivos para que isso aconteceu. E Shannon Lee está aí, é viva até hoje, e ela é quem cuida de todo o legado de Bruce Lee.
Bruce Lee, infelizmente, nos deixou no ano de 1973, aos 32 anos de idade. Porém, o seu legado sempre será eterno. Pois é, galera, pois ficamos aqui, né, essa singela homenagem a esse grande artista que foi o Bruce Lee, o dragão chinês. E com isso ficamos aqui. Agradeço aí a sua audiência. Peço sempre a vocês aí que sigam aí o Papai Nerd, curta, comenta, vamos interagir comigo, que eu vou estar sempre aí respondendo vocês, ok? Um grande abraço e que a força esteja com vocês.